aula da disciplina Pesquisa Operacional. Hoje eu vou tratar com vocês sobre problemas de transportes e o solver. Problemas de transportes, eles vão aparecer sempre que nós tivermos alguma necessidade, né, de distribuirmos bens ou serviços, né, de algum tipo de fonte. Eu vou pedir que vocês vão admitindo o povo que vai chegando aí para mim. Tá todo mundo chegando na minha tela? Sim, professor. Sim. Maravilha, obrigado. Bom, sempre que nós tivermos que deslocar bens ou serviços, prestação de serviço, de um lugar, né, que aqui eu estou chamando de fonte, essa fonte pode ser uma fábrica, por exemplo, ou um centro de distribuição de grande porte, por exemplo, um centro de distribuição da FedEx que está vindo para o Brasil, ou se você da Amazon, ou algum outro grande centro de distribuição, que aqui eu estou chamando genericamente de fábrica. E você tem que colocar esses produtos em alguns centros de demanda, né, que eu estou chamando aqui pequenos armazéns, centros de distribuições menores, supermercados, enfim. Mas o fato é que sempre que a gente precisar trasladar bens ou serviços de uma ponta para outra, isso envolve os problemas de transporte. E aí, existem duas formas de nós criarmos esses modelos matemáticos, e tudo vai depender da característica entre os suprimentos e a demanda. Então, o primeiro caso deles é quando a demanda, ou seja, essa minha ponta da direita, ou seja, o meu consumo, se ele for menor ou igual que a minha capacidade produtiva. Que isso acontecer, ótimo, eu não tenho que fazer nenhum tipo de ajuste, basta eu criar um modelo matemático diretamente, aí nós vamos ver como fazer isso. E nós temos uma outra forma, um outro problema é quando o nosso consumo é muito maior do que a nossa demanda, e a gente não consegue atender essas demandas. E aí a gente precisa criar um artifício para que o problema tenha solução. Essa é a segunda parte do nosso problema. Então, vamos começar primeiramente quando essa demanda ela é menor ou, na pior das hipóteses, igual à nossa capacidade produtiva. Se a gente somar aqui, ó, essa demanda de 8.000 com 4.000, dá 12, com mais 7, 19, com mais 11, 30. Então, nós temos aqui uma demanda de 30.000 produtos. Aqui eu não estou preocupado em saber se é um tipo só de produtos, se são vários, mas o fato é que eu tenho uma demanda aqui de 30.000. E se a gente olhar aqui a nossa capacidade de fornecer, ela também está igual a 30.000, né? Eu tenho 10 mais 15, 25, mais 5, 30.000. Portanto, há um equilíbrio entre a minha capacidade produtiva e a minha capacidade de consumo. Então, agora, o que eu preciso saber? Dado, por exemplo, a minha capacidade de fornecimento dessa fábrica 1, eu preciso saber quanto que eu vou tirar dela e colocar no centro de distribuição 1, no 2, no 3 e no 4. E o mesmo vale, por exemplo, para a minha fábrica 2. Ela tem uma capacidade produtiva de 15.000 itens, e eu quero saber dela quanto que eu devo tirar para colocar no centro de distribuição 1, 2, 3 e 4. E assim sucessivamente, ou seja, o mesmo vale para a minha fábrica 3. Claro que isso tudo vai depender do custo, o custo por rota. Então, eu estipulei aqui, por exemplo, a minha rota da fábrica 1 para o centro de distribuição 1, eu tenho um custo aqui de 13. Nesse momento não me interessa saber se é 13 reais, 13 centavos, 13 dólares, enfim. Eu tenho um custo que ele é um custo apurável. Na maioria das vezes esse custo é por quilômetros. Então a gente tem uma localização dessa fábrica 1. E essa fábrica 1 foi feito um estudo para que ela fosse instalada nessa região aqui, exatamente para que ela conseguisse atender essas demandas com um custo bem menor do que se ela fosse instalada, por exemplo, na região sul.
Vale destacar que Minas Gerais, a maioria das estradas federais passa por Minas Gerais, então é uma região que, na maioria das vezes, você tem um grande centro de distribuição, exatamente porque ela está no meio de um monte de rotas. Então acaba que isso barateia o custo. E esse custo, conforme eu disse, ele é calculado na maioria das vezes por quilômetro. E aí você precisa apurar esse custo por quilômetro. Aí você tem quantidade de caminhões, né, que fazem, que vão traspegar esses produtos. Você tem o custo de manutenção desse caminhão, a gasolina, o frete, a manutenção, o salário do motorista, os custos indiretos, né, porque não é só o transporte, você tem administrativo, você tem funcionário de limpeza, enfim, acaba que você tem um custo associado a esse transporte, e na hora que você apura esse custo e divide pela quantidade de quilômetros de todos os caminhões, por exemplo, que você tem na frota, você chega para um custo por quilômetro, que é esse que eu estou representando aqui, né, da fábrica 1 para o destino 1, é de 13, aqui de 8, 9, 12 e assim sucessivamente. O que é fato? Que a gente precisa, então, identificar capacidade produtiva, demanda e custo por quilômetro rodado para entregar nessas diferentes rotas, que é o que está representado aqui nesse desenho. Feito isso, o que nós vamos fazer é montar uma tabela para simplificar o modelamento matemático. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter na linha as fábricas, nas linhas, né? Nas colunas, as demandas. E as nossas variáveis que nós vamos escolher são variáveis do tipo matricial, do tipo primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, que vão representar exatamente isso aqui. Minha fábrica 1 para a minha demanda 1 é essa aqui, ó, é o x1. Minha fábrica 1 para a minha demanda 2 é essa variável aqui, ó, é x12 e assim sucessivamente. E aí, veja bem, em cada uma dessas variáveis estará associada a um custo, que é o custo da rota. Então, por exemplo, aqui, ó, da minha fábrica 1 para minha demanda 1, tem custo 13, custo 8, custo 9, custo 12, e assim sucessivamente. Então, eu coloquei em vermelho aquilo que é custo. E aí, eu coloquei os totalizadores que vão representar, por exemplo, a minha fábrica 1. Eu não sei quanto que eu vou mandar dela para o centro de distribuição 1, nem para o 2, nem para o 3, nem para o 4. Mas o que que eu sei? Que ela tem uma capacidade produtiva de, no máximo, 10.000 itens. Isso vale para a minha fábrica 2. Eu também não sei quanto que dela eu vou retirar para mandar para o centro de distribuição 1, 2, 3 e 4. Mas o que que é fato? Que ela tem uma capacidade produtiva de, no máximo, 15.000 itens. O mesmo raciocínio vale para a minha fábrica 3. Agora, veja bem, eu não posso enviar para o meu consumo, a minha demanda, todos os produtos que eu queira, embora eu queira muito vender, né, para ter um lucro satisfatório. Mas veja bem, a capacidade de consumo da região aqui, dessa fábrica, dessa demanda 1, é de 8.000 itens. Então, realmente, eu não sei quanto que eu vou tirar da fábrica 1 para essa demanda 1. Não sei quanto que eu vou tirar da fábrica 2 para essa mesma região, para essa demanda 1. E nem sei quanto que eu vou retirar aqui da fábrica 3 para essa demanda 1. Mas o que que é fato? Que eu não posso colocar lá nada diferente de 8.000 itens, porque essa é a necessidade da demanda 1, assim como da demanda 2 é de 4.000, da demanda 3 de 7.000 e da demanda 4 é de 11.000. Então, uma vez planilhado isso, e observe vocês que se eu somar aqui as minhas linhas, eu vou obter 30.000 itens. Se eu somar aqui as minhas colunas, eu vou obter 30.000 itens. Ficou errado naquele primeiro material que eu mandei para vocês. Eu coloquei essa soma como se fosse 21.000. E está errado, eu peço que vocês corrijam isso lá no material de vocês. Agora, vejam bem, uma vez que eu transpus esse modelo aqui para esse outro, na forma de tabela,
criar as minhas equações fica muito simples. Então, primeira equação que eu preciso é da função objetivo. Eu quero fazer esse transporte, eu quero fazer essas minhas entregas com o menor custo possível. E a gente sabe qual que é o custo de cada uma dessas rotas. Então, o que que é fato? O meu é o somatório de todos esses custos aqui, ó. Então, é isso que está representado aqui na minha equação de função objetivo, cujo objetivo é minimizar esse custo. Ora, então veja bem, encontrar a equação da função objetiva é muito simples. Basta que eu some todos os custos de deslocamento que eu terei. Vencida essa etapa, o que eu preciso agora é ter as minhas restrições de suprimento, ou seja, de fábrica. É aquilo que eu disse, eu não sei quanto que eu vou mandar dessa fábrica 1 para o meu centro de distribuição 1, nem 2, nem 3, nem 4. Mas o que que é fato? Eu não posso mandar nada além do que a minha capacidade produtiva. Eu posso ter uma sobra na fábrica 1? Posso. Produzir e eu não tenho demanda para isso. Tudo bem. Eu vou ter uma sobra em estoque. Problema nenhum. O que não pode acontecer é que, quando eu distribuir toda a minha mercadoria produzida, eu vou conseguir distribuir um valor acima da minha própria capacidade produtiva. Isso não faz isso não faz o menor sentido. Então, eu preciso prover equações que vão impedir que isso aconteça. Então, o primeiro conjunto de restrições são as restrições de suprimentos, ou seja, essa quantidade entregue, mais essa entregue, mais essa entregue, mais essa entregue, tem que ser menor ou igual que a própria capacidade produtiva da fábrica. Então, eu tenho uma restrição dessa natureza, de suprimento, duas, três restrições de suprimento, ou seja, em 3 fábricas, eu preciso eu preciso ter exatamente 3 equações que restringam esse deslocamento de mercadoria entre esses meus diferentes suprimentos. Ora, vencida essa etapa, eu vou para a etapa de restrições de demanda. Porque, veja bem, eu não posso entregar nem menos e nem mais do que 8.000 para a minha demanda 1. Porque foi feito um levantamento e é necessário que se entregue 8.000 itens lá. Nenhum a mais, nenhum a menos. Então, eu preciso de ter um conjunto de restrições que garanta exatamente isso. Ou seja, a soma dessas minhas variáveis aqui, ou seja, de todas as minhas fábricas para a demanda 1, fábrica 1 para demanda 1, fábrica 2 para demanda 1, fábrica 3 para demanda 1, não deve ultrapassar, ou melhor, tem que ser exatamente aquilo que foi solicitado no pedido. Nenhum item a mais. Eu tenho restrições para a demanda 1, que são a soma dessas variáveis, que não podem ultrapassar 8.000. Para a demanda 2, que são a soma dessas variáveis, que não podem ultrapassar 4.000. Demanda 3, a soma das variáveis não pode ultrapassar o pedido feito, que é de 7.000. Da mesma forma que a demanda 4, quando todas as fontes, todas as fábricas entregarem lá, isso não deve ultrapassar o pedido feito, que é de 11.000. Ora, por fim, eu preciso garantir que todas essas minhas variáveis aqui, ó, x11, x12, até x34, todas elas sejam maior ou igual a zero, porque não faz o menor sentido entregar uma quantidade negativa. Você pode até não entregar, mas entregar menos 5 caixas de biscoito é algo inimaginável. Então, é preciso que haja restrições de não negatividade. Maravilha! Então, veja bem, criar o modelo matemático para esse tipo de problema é bem tranquilo. Observe vocês que eu não estou preocupado aqui em resolver esse problema. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. E como são muitas as variáveis, não dá para fazer isso na mão, nós vamos ter que nos valer de um software. E esse software é exatamente o Solver. Então, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como fazer isso. Nesse primeiro momento, o que me interessa é
criar os modelos matemáticos. Nas aulas passadas, nas duas, principalmente, nas duas últimas aulas, eu entreguei para vocês o modelo matemático e pedi que vocês resolvessem. Nós tivemos problemas de maximização. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar os modelos matemáticos, nós vamos voltar novamente a criar esses modelos matemáticos, só que agora, ao invés de aplicar um método manual para resolver, nós vamos aplicar um software para chegar a esse nosso objetivo. E na hora que nós fizermos isso, senhores, nós vamos chegar nessa solução aqui, ó, que é a quantidade transportada de cada rota, né, da fábrica 1 para a demanda 1, por exemplo, o custo foi proibitivo, por algum motivo. Então, nada se transportou daqui para cá. Assim como da fábrica 1 para a fábrica 2, também foi transportado zero. Agora, da fábrica 1 para a fábrica 3, já foi mais vantajoso fazer esse translado. Então, transladou-se aqui 4.000 itens. E assim sucessivamente. Ou seja, então a gente consegue, com base nesse custo, identificar o quanto que a gente precisa tirar de cada fábrica para colocar em cada uma dessas demandas. Agora, observe vocês que se a gente somar os destinos, por exemplo, se a gente somar aqui o destino 1, 3, né? Então, nós tivemos uma entrega da fábrica 1 para a fábrica 3, 4.000 itens. Depois, nós tivemos uma entrega da fábrica 2 para a fábrica 3, 3.000 itens. Portanto, 3 mais 4 são 7.000 itens que foram entregues. Da mesma sorte, que se a gente somar todas as origens, por exemplo, se eu pegar aqui a fábrica 1, ela entregou para a fábrica 3, entregou para a fábrica 4, 10.000 itens. E não entregou para mais ninguém, porque essa é exatamente a capacidade produtiva dela. Ou seja, a resposta ela está coerente com o modelo matemático que nós criamos. Meus queridos, antes da gente passar para um segundo exemplo, vocês entenderam a ideia? Entenderam como é que criam esses modelos? Tranquilo? Posso prosseguir? Ok. Maravilha. Então, vamos para o nosso segundo problema, que é quando a demanda, ou seja, o consumo aqui, né, ele é maior do que a minha capacidade produtiva. Observem vocês que se eu somar agora essas minhas demandas, eu tenho que 8 e 4, 12, com mais 11, 23, com mais 13, 36. 36.000 itens demandados. Agora, se eu somar a minha capacidade produtiva, eu continuo com 30.000, porque eu só possuo 3 fábricas. Então, veja bem, eu tenho um problema seríssimo aí. Eu não vou conseguir entregar tudo aquilo que foi pedido, porque eu não tenho capacidade produtiva para isso. Mas, independentemente disso, eu preciso fazer as entregas, né, naquilo que eu consigo entregar. E, independentemente disso, eu preciso fazer essa entrega com o menor custo possível. Então, para que o problema matematicamente tenha solução, o que eu preciso fazer? Criar uma quarta fábrica fictícia para que dela se origine tudo aquilo que eu não conseguirei entregar. E veja bem, já que é uma fábrica fictícia, qual que é o custo dela de deslocamento? É zero. E aí, que natural a pergunta, tá bom. E as quantidades que o modelo disser que tem que entregar da fábrica 4 para a fábrica 1? Suponha que acusou lá 500 itens da fábrica 4 para a demanda 1. Ora, como é uma fábrica fictícia, significa que eu vou deixar de atender essa demanda 1 em 400 itens. Significa que ela receberia um total não de mais de 8.000 itens, mas dessa quantidade menos 400 itens que deixarão de ser entregue. Então, essa que é a ideia da coisa. E aí, como é que se faz o modelamento matemático? Da mesma forma, a partir do momento que eu criei esse subterfúgio aqui de uma fábrica fictícia, eu simplesmente acrescento isso no meu modelo. Então, observem vocês que
A tabela, a única coisa que acrescentou-se aqui foi uma quarta fábrica. E aí, extrair o modelo matemático dessa tabela segue o mesmo raciocínio. Eu terei limitações de suprimento, eu terei limitações de demanda, eu terei limitações de não negatividade. Eu continuo querendo minimizar o meu custo. Então, ou seja, a partir do momento que se tem a tabela, extrair essas equações fica muito tranquilo. Então, como que ficaria essas equações? Primeiramente, minimizar custo. A única coisa que foi feita foi acrescentar a fábrica 4 daquele modelo anterior. E, obviamente, o custo é zero, porque a fábrica não existe. Restrições de suprimento. Mesma coisa. Eu não sei quanto que eu vou tirar da minha fábrica 1 para minha demanda 1, nem para 2, nem para 3, nem para 4. Mas o que é fato? Ela tem uma capacidade produtiva de 10.000. Aqui parece que tem um erro, né? Aqui acho que é 6.000. Pelo que eu me recordo, deixa eu voltar aqui. 6.000. Então, por favor, corrijam isso no material de vocês. Acaba que, por mais que se faça revisões, sempre passam erros. Então, mas ainda bem que a gente consegue perceber esses erros. Então, troquem aqui para mim para 6.000, que é a capacidade, é a quantidade que eu não conseguirei entregar na minha fábrica fictícia 4. Eu observo a vocês que as minhas demandas, eu preciso garantir que elas irão acontecer. Então, assim, não sei quanto que eu vou tirar da minha fábrica 1 para demanda 1, nem da fábrica 2 para demanda 1, nem da 3 para 1, nem da 4 para 1. Mas eu precisarei entregar lá 8.000 itens. Claro que a minha fábrica 4, o valor que dei aqui nessa variável é exatamente a quantidade de itens que eu deixarei de entregar. Demanda aqui. Bom, então com isso eu consigo criar as minhas restrições de demanda 1, 2, 3 e 4, além das minhas restrições de não negatividade. Na hora que eu executar esse modelo matemático, na hora que eu fizer esses cálculos, a gente chega nesses valores de variáveis. E observo vocês que esses valores em... tem mais um erro aqui, né? Tem mais um erro aqui. Porque é só aquilo da fábrica 4 para as minhas demandas. Então, na verdade, é só esse aqui que deveria estar em vermelho. Ou seja, essa minha demanda 4, ela vai deixar de receber 6.000 itens. Né? Ela precisaria de 11.000 itens, ela vai deixar de receber 6.000, porque toda a totalidade da minha incapacidade de entregar ficou mais vantajoso para mim face ao custo deixar de entregar esses 6.000 itens aqui para essa demanda. Isso segundo o resultado aqui. Então, senhores, só para reforçar, a única variável que deveria estar em vermelho aqui é essa. Essa aqui, não, nem essa. Na verdade, eu acabei pegando o destino e eu deveria ter pego a origem aqui, que é a primeira variável aqui, ó. Meus queridos, tranquilo criar esses modelos matemáticos? Na prova vai ser exatamente algo desse tipo. Vou passar essa desenho e vou pedir que vocês criem um modelo matemático. Não que resolvam, mas apenas que criem o modelo matemático da função objetivo e das restrições de demanda, suprimento e não negatividade. Ou seja, essas equações que aqui estão. Alguma pergunta até aqui? Beleza. Maravilha. Vamos então, vamos tentar entender um pouquinho o que é o Solver. O Solver é uma ferramenta para resolver problemas dessa natureza. É uma solução que foi implementada no Excel. Ele já vem no Excel. Você não tem que acrescentar nada mais. A única coisa que você precisa fazer é habilitar isso no Excel, porque quando você instala, essa opção ela não vem habilitada. E aí, para você habilitar, vai depender da versão do Excel que vocês têm em mãos. Mas, na maioria das vezes, o caminho final é esse. Você precisa chegar até suplementos do Excel para poder marcar a opção Solver. Na minha versão aqui,
qual que é o caminho completo? Eu preciso clicar em arquivo, aí aparece à minha esquerda aqui uma lista com um monte de opções. Se não me engano, é a última opção lá, que por coincidência se chama opções. Aí eu clico nessas opções, vai aparecer um tanto de coisas aqui. Eu clico em suplementos, vai aparecer um tanto de coisas. Eu vou lá embaixo, acho isso aqui, ó, gerenciar suplementos do Excel. E clico em ir. Na hora que eu clicar em ir, ele abre isso aqui para mim. Eu simplesmente marco o solver, clico OK, e esse solver passa a estar disponível para mim. E ele vai estar disponível aonde? Dentro da aba de dados. E isso vai depender da versão do Excel de vocês, para saber qual que é a posição dessa aba de dados. Mas você clicando nessa aba de dados, aparece o solver aqui para você poder efetuar esses cálculos. Como é que a gente efetua esses cálculos? Bom, aquele primeiro exercício que vocês fizeram em sala foi esse aí, aquele exercício avaliativo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir uma planilha Excel, nós vamos escolher em qualquer região dessa planilha um lugar para a gente declarar as variáveis que nós vamos utilizar. Então, nós temos que declarar aqui x1, x2, x3. Eu uso uma coluna para colocar o nome e uso a coluna da frente para colocar o valor que eu vou inicializar essa variável, que geralmente é 0. Bom, então eu escolhi uma região para eu declarar as minhas variáveis, que no nosso exemplo aqui são 3. Maravilha. Eu agora vou escolher uma outra região da planilha, uma região qualquer, para digitar as minhas restrições. E eu preciso de 3 colunas para isso. A primeira coluna, para eu entrar com o lado esquerdo da minha desigualdade. A coluna do meio, para eu indicar para mim se é igual, menor ou igual, ou maior ou igual. E a terceira coluna, para eu colocar o termo independente da minha restrição. Então, regiões, o que eu vou fazer é exatamente digitar isso que está aqui. Então, 3 vezes a minha variável declarada, que foi declarada aqui nessa região. Menos 2 vezes a variável declarada, mais 3 vezes, mais a variável 3, perdão. Dou um Enter. Como essas variáveis estão todas declaradas como 0, vai aparecer 0 do lado de cá. Não tem problema. Se vocês não estiverem entendendo, daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que isso é feito. Aí fica mais claro. O que é fato? Eu preciso colocar na minha planilha, escolher regiões onde eu vou ter as minhas variáveis declaradas, as minhas restrições e a minha função objetivo. Então, faço isso, primeiramente, conforme eu já disse, declaro as minhas variáveis e inicializo com 0. Segundo, escolho a região para poder entrar com cada uma das restrições. Então, tem que entrar com 1, 2, 3 restrições. Terceiro, eu vou escolher uma região para digitar aqui a minha função objetivo. E eu vou digitar exatamente isso aqui. 4x1 mais 3x2 mais 7x3. Feito isso, eu já tenho tudo planilhado. O meu problema ele já está planilhado. Agora, o que eu vou fazer? Abrir o solver e informar para o solver aonde está cada uma dessas coisas. Aonde estão as minhas variáveis declaradas, aonde estão as minhas restrições e aonde está a minha função objetivo. Informei isso para o solver, eu simplesmente mando executar. E aí ele me dá a resposta. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou descompartilhar a tela e vou descompartilhar o PowerPoint, perdão, e vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Professor, essa gravação da aula o senhor vai disponibilizar lá no AVA depois? Vou. Amanhã eu mando lá no grupo. Maravilha. Todo mundo enxergando aqui minha planilha Excel. Bom, então, primeiramente, deixa eu percorrer aquele caminho que eu fiz com vocês, que nessa versão de Excel, eu venho aqui em Arquivo, Opções, Suplemento,
e marco aqui o solver, dou OK. Quando eu fizer isso, quando eu clicar na aba dados, o solver aparece. Bom, o problema que eu preciso resolver é esse aqui, e a gente já sabe da resposta, porque nós resolvemos isso manualmente. Então, agora eu vou digitar o meu problema, eu vou apagar isso que está aqui, para vocês acompanharem. Tem alguém aí com o microfone ligado. Parei. Josimete, você está com o telefone, você está com o seu... Isso. Não. Josimete, por favor, desligue seu microfone, está dando microfonia. Bom, vamos lá. Eu coloquei o problema aqui só para a gente ter uma referência. Eu vou escolher uma região aqui para que eu declare as minhas variáveis. Evidentemente, a planilha não precisa ter essa cara horrorosa que eu vou apresentar para vocês aqui. Vocês podem dar uma cara muito melhor do que a que eu consigo. Então, primeiramente, eu vou me orientar aqui, eu vou escrever que eu tenho aqui as minhas variáveis. Eu tenho 3 variáveis, x1 igual... deixa eu arrastar aqui para ver. Bom, só vou trocar o índice aqui. Isso aqui é meramente informativo, é só para que eu saiba do que se trata quando eu obtiver as respostas. Então, isso aqui é um texto. Para o solver, isso aqui não interessa. Isso aqui interessa só para mim, para que eu possa me orientar. Bom, eu vou inicializar essas variáveis com 0. Beleza. Agora, eu vou entrar com as minhas restrições. Então, eu vou escrever aqui as minhas restrições. Vou precisar de 3 colunas, né? Observe vocês que todas elas são do tipo menor ou igual. Então, eu já vou até colocar aqui menor ou igual para facilitar a minha vida. Isso aqui é um texto. Para o Excel, texto é meramente informativo. Então, eu vou entrar agora com o lado esquerdo da minha desigualdade, depois eu entro com o lado direito. O lado esquerdo eu vou reproduzir essa equação aqui. Portanto, eu tenho que começar com o igual. Então, vai ser 3 vezes no Excel é o asterisco, e a minha variável x1 ela está aqui com 0. Continuando, a equação menos 2 vezes x2. Eu estou digitando essa equação aqui. Ó. Meu x2 está aqui. Mais o meu x3. O x3 está aqui. Dou um Enter. Obviamente vai aparecer 0, porque eu inicializei essas variáveis com 0. Poderia ter inicializado 1 também, que não faria diferença. O objetivo é que o Excel, o solver propriamente dito, ele me diga quais são os valores que irão aparecer aqui. Eu particularmente gosto de inicializar com 0. Então está aqui a minha primeira equação. Essa equação aqui é exatamente essa equação que está aqui. E o lado esquerdo dela, lado direito, perdão, tem que ser igual a 500. Portanto, isso tudo aqui menor ou igual a 500. Vou entrar com a minha segunda equação, que é essa equação aqui. Ó. Essa aqui, perdão. Então, vamos lá. Equação tem que começar com igual. Então, vai ser... Eu não tenho x1. Eu posso omitir na minha equação. Eu posso simplesmente dizer que é 0 vezes x1. Tanto faz. Poderia omiti-lo também. Mais x2. Minha variável x2 está aqui. Mais 2 vezes o x3. Então, veja bem. Acabei de implementar essa equação aqui. Ó, que é a minha segunda equação. Menor ou igual a 300. Vou para a minha última restrição, que é essa aqui. Ó. Então, eu começo com igual, porque é uma equação. Então, 1 vezes x1, está aqui, mais 4 vezes x2, meu x2 está aqui, mais 2 vezes
o meu x3 está aqui. Enter, vai aparecer 0, mais uma vez, porque eu inicializei as minhas variáveis com 0. O lado direito da minha desigualdade é 600. Beleza. Veja bem, eu já escolhi uma região para digitar as minhas restrições, que são essas aqui. Agora, eu vou escolher um lugar para colocar a minha função objetivo. Um texto, para o solver, texto é indiferente. E aqui eu vou entrar com a minha equação da minha função objetivo, que é essa aqui, ó. Portanto, vai ser uma equação igual a 4 vezes x1 mais 3 vezes x2 mais 7 vezes x3. Entrei com a minha equação. Ela aqui, ó. Essa equação aqui é exatamente essa equação aqui, e ela está escrita em função das minhas variáveis declaradas. Se eu substituir por 1, só para a gente confirmar aqui, ó, vai dar exatamente 4 mais 3 mais 7, que é 14. Ou seja, não tem nenhum erro aqui, não. Vou voltar a inicializar com 0. Eu prefiro inicializar com 0 para eu não me perder. Ora, já escolhi na planilha aonde entra cada uma das minhas variáveis. Agora eu preciso avisar isso para o solver. Então eu clico aqui na minha aba de dados, venho aqui em solver. Vou excluir tudo isso aqui. Eu já havia feito isso antes. Vou excluir. Beleza. Eu quero entrar com isso do zero. Então vamos lá. Cliquei na minha aba de dados, solver. Vou dizer aonde está a minha função objetivo. Minha função objetivo está aqui. Beleza. Eu quero é minimizar. As minhas variáveis estão aqui, ó, daqui até aqui. E eu preciso entrar com as minhas restrições. Eu vou entrar por bloco. Então, veja bem, todo mundo é menor ou igual. Então, eu vou entrar com o bloco inteiro. Eu vou adicionar. Vou pegar esse bloco todo aqui. Ele é menor ou igual a esse bloco todo aqui. Entrar por bloco facilita. Ao invés de eu digitar 3 equações, eu digito um bloco só com as minhas equações. Agora, veja bem, já informei para o solver aonde está tudo. Informei aonde está a minha função objetivo, que está aqui. Informei para o solver aonde estão as minhas variáveis, que estão aqui. E já entrei com as minhas restrições. Agora, o que eu faço é mandar resolver. Quando eu mandar resolver, clique em OK e deu problema. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Vamos voltar lá em dados, solver. Eu escolhi uma função não linear, perdoe-me. Eu preciso escolher o método simplex. Anotem isso, senhores, porque eu esqueci de colocar isso na minha apresentação. Bom, na hora que eu mandar resolver, o solver encontrou uma solução. Vamos lá. Então, muito bom, né? Porque ele não apresentou a solução aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de bobagem aqui novamente. Minha função objetivo. O meu bloco. Deixa eu deletar isso aqui e começar isso tudo de novo. Não sei o que eu fiz aqui de... Não sei qual o erro que eu cometi. Vamos lá. Solver. Função objetivo. Ela está aqui. Eu quero minimizar. As minhas variáveis estão daqui até aqui. Eu quero adicionar as minhas restrições. As minhas restrições estão aqui. Eu quero... todas elas são do tipo menor ou igual. E o lado direito está aqui. Ok? Incluir método simplex. Resolver. Muito bom. Por algum motivo que eu desconheço, ele não está resolvendo.
Parabéns. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se tem algum tipo de problema nessa minha aba aqui. Eu não tô... Deixa eu verificar se eu digitei certo. Olha, a princípio não tem nenhum erro aqui. Eu vou acrescentar uma aba aqui e vou refazer esse meu problema. Vamos lá, senhores. É mais fácil fazer do que encontrar o erro. Variáveis. X1, X2, X3, iniciar com 0. Tá aqui. Vou colocar aqui as minhas restrições. Primeira restrição vai ser 3 vezes x1 menos 2 vezes x2 mais x3. Isso tem que ser menor ou igual a 500. Minha segunda restrição vai ser 0x1 mais x2 mais 2 vezes x3. Vai ser menor ou igual a 300. Minha última restrição vai ser x1 mais 4 vezes x2 mais 2 vezes x3 vai ser menor ou igual a 600. Vou colocar aqui minha função objetivo, que ela vai ser 4 vezes x1 mais 3 vezes x2 mais 7 vezes x3. Vou declarar para o solver onde estão cada uma dessas coisas. Minha função objetivo está aqui. Eu quero minimizar. As minhas variáveis estão daqui até aqui. As minhas restrições eu vou entrar por bloco. Menor ou igual a esse bloco do lado de cá. Adicionei a minha restrição e eu quero resolver isso pelo método simplex. Agora mando resolver. Olha, eu sinceramente não sei o que está acontecendo. Ele disse que encontrou, mas não mostrou. Sinceramente, deixa eu fazer o seguinte. Essa minha planilha apresentou algum tipo de problema. Deixa eu aqui abrir essa planilha novamente, senhores, para não passar vergonha. E aí eu vou para minha última tentativa aqui. Zerar isso aqui. O mesmo problema. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, senhores. Vou para a aba de dados, solver, e vou mandar resolver. Aqui agora ele resolveu. Ele apresentou exatamente a solução que estava aqui. Observe que eu comecei com 0, inicializei com 0, e mandei resolver. Quando eu mandar resolver, ele vai apresentar a solução para mim. Aqui, ó. X1 vai ter esse valor, que é aquilo que a gente já tinha encontrado em sala de aula. E Z vai ter esse valor aqui. Agora, só por desencargo de consciência, eu acho um desaforo que isso tenha acontecido. Então, eu vou simplesmente deletar isso aqui
excluir. E vou fazer tudo de novo, porque é um absurdo não ter dado certo. Não vou me preocupar com acento, que agora eu vou andar mais rápido. Implementar a primeira equação. 3 vezes x1 menos 2 vezes x2 mais x3 aqui, ó, menor ou igual a 500. Minha segunda equação vai ser x2 mais 2 vezes x3 menor ou igual a 300. x1 mais 4 vezes x2 mais 2 vezes x3. Isso tem que ser menor ou igual a 600. Vou colocar aqui minha função objetivo. Ela vai ser do tipo 4 vezes x1 mais 3 vezes x2 mais 7 vezes x3. Solver. Função objetivo está aqui. Eu quero minimizar. As minhas variáveis estão daqui até aqui. As minhas restrições, eu vou entrar com elas em bloco. Adicionar este bloco. Menor ou igual a este bloco. Ok. Eu quero resolver pelo método simplex. Resolver. Tem algum bug aqui na minha planilha, porque ela não consegue resolver a partir do momento que eu excluo. Enfim, mas eu espero que vocês tenham entendido como fazer. Problema de transporte. Veja bem, a ideia é a mesma. Eu tenho aqui minha planilha, eu vou declarar todas as minhas variáveis, aliás, eu vou zerar essas variáveis, que aqui ele já está com a solução. Entro com as minhas restrições. Eu tenho restrição de suprimento, portanto, eu tenho 4 restrições, que são essas aqui, de 10.000, 15, 5 e 6. Então, eu tive que digitar cada uma dessas equações aqui. As de demanda, observem vocês que as de demanda, vou trazer isso aqui um pouco mais para baixo. Eu tenho 4 restrições que vão limitar aqui numa igualdade de 8, 4, 11 e 13. Entrei com as minhas restrições de não negatividade. Informo para o Excel, para o Solver, aonde está cada uma dessas coisas. Então, a função objetiva está aqui. As minhas variáveis de C10 a C25. Aqui, ó. De C10 a C25. E eu tenho 3 blocos de restrições. O primeiro bloco é do tipo menor ou igual. Está aqui, ó. O segundo bloco é do tipo igual. E o terceiro bloco é do tipo maior ou igual. Aviso que é pelo método simplex e mando resolver. Ele traz para mim aqui a solução. Ou seja, ela coloca valor nas minhas variáveis. Pessoal, vocês entenderam até aqui? Sim? Positivo, professor. Maravilha. Vamos para o nosso último exemplo. A Josemeire, na nossa última aula presencial, ela me perguntou para que isso serve.
Josimeire, é minha última tentativa de tentar te mostrar para que isso serve. Vamos lá. Senhores, eu tenho aqui um problema que é cerveja. Fazer cerveja. Eu já devo ter comentado com vocês que eu fabrico cerveja. E um dos problemas que eu tenho é exatamente tratar essa água cervejeira. Tratar não no sentido da Copasa, né, de eliminar bactérias, isso eu faço também. Mas faço através de filtros, não de compostos químicos. Quando eu digo tratar, é aproximar a água que eu utilizo de uma região famosa qualquer aí do mundo, que geralmente caracteriza um determinado tipo de cerveja pela característica da água. Por exemplo, a cerveja preta, né, a cerveja do tipo Porter, ela é uma região muito famosa na Inglaterra, que é a acabei na região de Nottingham, enfim, você tem ali a região portuária, na verdade, perdoe-me. Aquela região ali é uma região famosa de cerveja porter, que é a cerveja preta. Então, todo mundo que deseja fazer uma cerveja preta utiliza a água daquela região ali, a água com as características daquela região. Evidentemente, a cerveja preta, ela começou, era uma cerveja para estivador, era uma cerveja barata, era cerveja de resto de barril. Ao invés de jogar o resto de barril fora, misturava-se tudo num barril só e vendia essa cerveja para os estivadores, ao invés de jogar fora. Portanto, era uma cerveja barata, e era uma cerveja muito consumida, exatamente por ser barata. Claro que esse blend, né, essa mistura depois, a cerveja ficou muito famosa nessa região portuária, e depois tentou-se reproduzir isso como um estilo. E aí buscou-se como é que era feito aquele blend, aquela mistura entre os diferentes restos de cerveja que se tinha nos barris, para poder chegar numa composição de como deveria ser uma cerveja do tipo Porter, fabricada a partir dos grãos, e não mais do blend. Mas, enfim, essa é um exemplo de cerveja famosa de uma determinada região. Mas você tem várias cervejas que são famosas mundo afora. Então, por exemplo, aqui, ó, eu desejo fabricar 100 litros de cerveja. Eu quero fabricar dessa cerveja aqui, ó, a Califórnia Comum, ou Califórnia Common, como queiram. Eu poderia querer fabricar qualquer outro estilo. Tem diferentes tipos de cerveja aqui, a Vitipia, por exemplo. Mas cada uma dessas cervejas ela tem um estilo. E aqui eu vou voltar para minha Califórnia, porque é ela que eu estava utilizando aqui como exemplo. Deixa eu só achá-la aqui. Opa, passei. Califórnia. Bom, eu pego essa referência num guia de estilo que é o BJCP. Esse BJCP é um guia que foi elaborado para julgadores de cerveja. Eu não sou julgador, eu sou produtor, mas eu utilizo esse guia por causa da quantidade de detalhes que ele traz sobre essa cerveja, sobre cada um estilo de cerveja. Então, ele vai dizer, por exemplo, que a densidade inicial da cerveja tem que estar entre 1,48 e 1,54. Eu aqui escolhi para essa cerveja que ela tivesse uma gravidade inicial, uma densidade inicial de 1,50, que está dentro do parâmetro aqui. Aqui o parâmetro diz que a densidade final, ou seja, depois que a levedura consumiu os açúcares e produziu o álcool, essa densidade final tem que estar entre 1,011 e 1,14. Ela diz, por exemplo, que o teu alcoólico, no final, tem que estar entre 4,5 e 5,5. Enfim. E aí eu faço as minhas escolhas com base nisso. Ela diz o seguinte, olha, a carbonatação tem que ter 2,4, 2,8. Eu escolhi o limite inferior, 2,4, ou seja, fiz as minhas escolhas aqui, com base nisso, eu entro com os grãos, eu posso escolher diferentes tipos de grãos, cada um desses grãos vão dar uma característica à cerveja, então eu tenho aqui 3 grãos maltados, que é o malte base,
que é o Pilsen, que eu estou usando 85% desse malte na receita. Estou usando o Caramunique tipo 1, o Carafa tipo 2, e eu estou usando o arroz. O arroz aqui ele tem um papel de trazer um sabor mais aveludado. Ele é um cereal não maltado, mas para essa receita aqui, eu fiz a opção de usar 6% da receita com arroz. É claro que eu preciso preparar esse arroz primeiro. Ele é feito sem tempero nenhum, obviamente. Não pode usar óleo, porque isso vai atrapalhar o processo. Enfim, eu preparo esse arroz primeiro, depois eu simplesmente misturo com esses outros grãos na hora de preparar, nessas quantidades que aqui estão. Então, eu estou utilizando 25,5 kg de malte para produzir 100 litros dessa cerveja Califórnia aqui, para que eu tenha uma densidade inicial de 1050. Na hora que eu misturo esses grãos, eu vou chegar nessa cor aqui, cerveja, que está dentro do parâmetro, ficou em 11,5. O BJCP disse que o mínimo seria 10, o máximo 14, então está dentro do parâmetro. Essa é uma escolha de projeto, eu escolhi essa cor. E aqui eu entro com os lúpulos de amargor, enfim. E aí existem razões para que eu entrasse com diversas cargas de lúpulo em tempos diferentes. Eu quero não somente amargor, mas eu quero também sabores de lúpulo. Enfim, a levedura que eu vou utilizar, que é a levedura Nottingham, a quantidade de pacotes, enfim. E aí eu tenho que a minha gravidade final, ou seja, a minha densidade final, ela ficou mais seca, a minha cerveja. Isso foi proposital. Ela ficou abaixo do parâmetro mínimo estipulado pelo BJCP. O teor alcoólico ficou um pouquinho acima, entrou aqui na faixa amarela, mas ficou um pouquinho acima, mas isso também foi uma escolha. Então, ela vai ficar com 5,55 do percentual, né, de teor alcoólico. Enfim, eu fiz todas as minhas escolhas aqui de projeto, e agora o que me resta? Eu preciso deixar essa água dentro de determinados parâmetros. Então, por exemplo, essa água ela vai ter que ter acima de 50 partes por milhão de cálcio, e vai ter que ser menor do que 150. Da mesma forma que magnésio, ela vai ter que estar acima de 0 partes por milhão e menor do que 30. E isso vale para sulfato nessa faixa, vale para cloreto, bicarbonato. Não existe um limite, você usa apenas aquilo que é necessário. O sódio, o limite máximo para essa cerveja, esse parâmetro de 0 a 50. Eu tenho aqui ainda referência para alcalinidade total e dureza dessa água. Ou seja, eu preciso agora escolher esses sais aqui. Eu estou me valendo de sulfato de cálcio, de cloreto de cálcio, de sulfato de magnésio, de bicarbonato de sódio, de sal de cozinha, que é o NaCl, só que não iodado, porque o iodo ele mata a levedura. Então eu tenho que usar ele não iodado. E eu preciso colocar aqui quais são as quantidades, né, por grama, grama-litro, desses sais aqui, para que eu respeite esses limites aqui de parâmetros, né, de sais para esse estilo de cerveja. Existem duas formas de fazer esses limites aqui. O primeiro deles é pelo o histórico da cerveja. Essa cerveja, qual que é a melhor cerveja no mundo que fabrica esse estilo? Suponha que seja nos Estados Unidos, numa determinada região lá, na Califórnia. Então, qual que seria a água da Califórnia? A água da Califórnia tem esses parâmetros aqui, suponho. Essa é uma maneira de se fazer. Particularmente, eu não gosto dessa maneira de se fazer pelo seguinte: os cervejeiros da região, eles têm a água deles lá, mas eles também mexem na água. Então, não adianta eu saber qual que é a característica da água deles, se eles lá mexem nessa água. Particularmente, eu prefiro fazer as escolhas desses limites baseado no estilo da cerveja, que essa aqui é uma cerveja lager, baseado na densidade inicial que eu estou utilizando, baseado na cor dessa cerveja, baseado no amargor. Então, a partir disso, eu tenho parâmetros mínimos que vão dizer para mim qual é o estado ótimo dessa cerveja. Bom, senhores, então, a partir disso,
eu vou, então, tentar descobrir essa quantidade de sais. Isso aqui, se você não usar um método, vira uma tentativa e erro. Ora, eu digo para vocês que você vai ficar mais de 40 minutos tentando ajustar esses parâmetros aqui por tentativa e erro. Então, o que é feito? O que geralmente eu faço? Eu ajusto a minha água. Eu tenho uma análise prévia dessa água. Eu sei, eu já levei essa água para um laboratório e fiz uma análise dela. Eu sei o quanto que ela tem de cálcio, o quanto que ela tem de magnésio, de sódio, de cloreto, de sulfato, de bicarbonato, qual a alcalinidade dela, qual que é o pH dessa água. Ou seja, eu fiz uma análise prévia para saber o que eu tenho. Eu sei quais sais que eu vou utilizar. São esses aqui. Eu sei o peso molecular desses sais, porque eu sei o que compõe. Então, por exemplo, o sulfato de cálcio, ele tem uma molécula de cálcio, ele tem 4 moléculas de sulfato, e ele é diidratado. O que é isso? Significa que preso nessa estrutura desse sal tem lá 2 moléculas de água. Assim como no sulfato de magnésio, dentro lá do pó, né, quando eu compro esse sal, ele vem na forma de um pó, ele tem lá 7 moléculas de água presa na estrutura que eu não tenho como tirar. Aliás, eu até tenho. Eu poderia aquecer para tirar essa molécula de água, mas não há necessidade. O que é fato? Eu preciso saber qual que é o peso molecular desse composto. E eu sei somando isso. Isso vem de onde? Da tabela periódica dos elementos. Eu sei qual que é o peso de cada elemento desse separado. Eu sei que o meu composto, quais elementos tem e a quantidade deles. Eu simplesmente faço uma soma disso para saber quanto pesa a minha molécula. E aí, veja bem, com base nisso, eu crio as minhas equações. Eu sei quanto me custa cada grama desses sais. Então, veja bem, eu quero exatamente minimizar o custo da utilização desses sais. Eu quero que ele me diga quais são as quantidades que eu preciso utilizar de cada um desses sais, com vistas a minimizar esse custo. Aqui eu vou zerar as minhas variáveis. Eu tive que criar todas as minhas equações. Então, eu tenho aqui, num total, para cálcio, eu tenho o limite inferior e o limite superior, que foi dado aqui, ó. Foi dado aqui, ó, cálcio. Limite inferior, 50. Limite superior, 150. Então, tá aqui, ó. Enfim, eu vou, então, criar um modelo matemático para cada um desses limites. E eu faço isso com base nas minhas variáveis. As minhas variáveis são exatamente os sais que eu desejo utilizar na composição e o peso molecular de cada um deles, assim como o que eles têm na água que eu estou utilizando, que são esses valores aqui. Então, com base em tudo isso, crio as minhas equações e eu preciso fazer aquilo que é menor é igual e aquilo que é maior é igual, exatamente baseado nos meus limites. Feito isso, eu preciso avisar para o solver onde está cada uma dessas coisas. Então, a minha função objetivo está aqui, as minhas variáveis estão aqui, e aqui, por algum motivo, eu resolvi entrar equação a equação, o que é trabalhoso, bobagem. Eu poderia ter entrado por bloco de equações. Aquilo que é maior é igual, aquilo que é menor é igual, e aquilo que seria exatamente igual. Vou resolver pelo método simplex. Na hora que eu resolver isso, observem vocês que ele indica para mim quais são as quantidades que eu devo utilizar de cada um desses sais. E se vocês olharem a minha tabela, aqui, ó, é exatamente essas quantidades que eu transcrevi para cá. Então, quando eu transcrevo isso para cá, observem vocês que eu não saio fora de nenhum parâmetro. Todos eles ficarem azuis, ficaram normais. Por exemplo, se eu tiver assim, vou modificar um aqui, por exemplo. Observe quando eu diminuir um pouco aqui, ó, o sulfato, ele ficou um pouquinho abaixo do meu limite inferior. Então, ou seja, fazer isso na tentativa e erro aqui é extremamente dispendioso. Observe vocês aqui, ó. Eu já não lembro mais o valor que eu coloquei lá.
tentei voltar ao que estava antes, ele já sai um pouquinho fora aqui da alcalinidade. Ou seja, fazer isso na tentativa e erro é extremamente dispendioso. É muito mais negócio você criar o modelo matemático e aplicar um método para resolver, porque aí você não tem que ficar imaginando quais deveriam ser, ou chutando quais os valores que deveriam estar aqui, né, para que você tenha obedecido todos os limites de parâmetros necessários para essa água. Claro que aqui, ó, é grama por litro. Basicamente, eu tenho uma panela de braçagem e uma panela de lavagem desse bagaço para retirar o açúcar. Então, com base nisso, daqui eu estabeleço quantas gramas que eu tenho que ter na panela de braçagem, quantas gramas que eu tenho que ter na panela de lavagem, e assim sucessivamente para cada um desses sais. Meus queridos, eu vou parar essa gravação aqui para não se estender demais, e aí eu vou abrir para perguntas.